Você já passou muito tempo na rede social e não se deu conta de todo o tempo que ficou ali viajando? Já aconteceu de estar fazendo alguma coisa e do nada começar a pensar sobre um assunto aleatório, de alguma pessoa aleatória que tu nem conhece e que tu viu na rede social? Isso começou a me deixar um pouco incomodada. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como foi meu processo com relação à rede social. Há bastante tempo eu vinha percebendo que eu ficava em torno de 2 horas por dia, mais ou menos, na rede social, quando comecei a mensurar o meu tempo de rede social. E aí eu fiquei um pouco incomodada com isso, claro, pelo tempo perdido. Mas eu sempre levei na esportiva e sempre falei que a rede social era o meu tempo de descanso, vamos dizer assim. Eu sempre assisti vídeos engraçados, coisas aleatórias ou coisas que me faziam bem, de certa forma. Espirituais, vamos dizer assim, como coisas da Igreja Católica, coisas que faziam com que minha alma se sentisse feliz também. Mas só que com o tempo eu comecei a perceber que para eu chegar nesses vídeos específicos que eu gostava, eu recebia muita informação até chegar nesse vídeo. E comecei a perceber que alguns movimentos meus eram de comparação com outras pessoas, mesmo não querendo me comparar, automaticamente isso acontecia, ou eu ficava muito tempo pensando na vida de outra pessoa que sequer eu conheço, que sequer faz parte do meu círculo de amizades, que sequer faz parte de algum momento da minha vida para eu realmente me preocupar com essa pessoa. E aí eu comecei a me questionar muito sobre esse uso. Tentei de várias formas reduzir o meu consumo. Coloquei limite de tempo de tela, só que eu sempre abandonava naquele dia o meu limite. Então eu coloquei em 15 minutos, 20 minutos. E aí eu sempre falava, ali aparece, né? Você quer suspender o uso hoje? Daí eu botava que sim. Porque na verdade eu estava no meio de um vídeo interessante, eu não ia parar no meio daquele vídeo interessante porque meu tempo de tela reduziu. Reduziu não, completou. E aí eu vi que também não deu certo fazer limite de tempo de tela. Alguns dias dava certo, outros não. Depois eu comecei a reduzir os horários para usar. Eu sempre usava depois do almoço ou de manhã, enfim. Mas eu percebia que ainda assim eu estava usando todos os dias e eu não conseguia estipular uma regra, uma forma de reduzir esse meu tempo de tela. Só que até então eu não via malefícios muito concretos na minha vida. Eu só realmente estava incomodada com o meu tempo de uso, estava realmente incomodada com esses pensamentos sobre outras pessoas. E muitas vezes também sobre com o que eu estava fazendo. Por exemplo, eu acordava no sábado de manhã e dizia, hoje eu vou limpar minha casa, vou fazer uma faxina, vou fazer algo legal aqui dentro de casa e tal. Eu dava uma espiadinha na rede social e percebia que alguém tinha ido viajar, outro tinha ido fazer um passeio com a família, sabe? Ali automaticamente eu já meio que murchava um pouquinho, tipo, eu vou ficar só limpando a casa, sabe? E é esse tipo de comparação. E aí isso começou a me incomodar e tal. Só que eu não conseguia achar um método, uma forma de eu melhorar isso. Aí veio a quaresma, esse ano, em 2026. Na quaresma eu decidi que eu ia fazer um jejum, como eu sempre faço todo ano, né? Só que esse ano o meu jejum foi de rede social. Eu pensei, o que está me afastando mais da presença de Deus? O que faz com que eu muitas vezes deixe de ficar mais tempo lendo a palavra, ouvindo coisas que vão me fazer bem, que me tira esse tempo? É a rede social, ou seja, eu pego o celular, dou uma espiadinha, aquela espiadinha passa de 30 a 40 minutos. Então são 30 e 40 minutos que muitas vezes eu deixo de ficar um tempo em silêncio comigo mesma, tentando ouvir o que Deus tem para falar comigo, ou às vezes deixando de ler a Bíblia, deixando de ler algo construtivo para ficar na rede social. Aí eu pensei, bom, vou passar a quaresma sem rede social. Foi fácil? Não foi. Confesso que tive momentos bem difíceis, assim. Mas depois que a gente ultrapassa esse tempo, depois que a gente vê que consegue passar muitos dias sem, vai ficando fácil. E aí é interessante que a gente vai ficando feliz por não saber de algumas coisas. Então começou a vir assuntos aleatórios,
fatos, brigas de internet, enfim, e que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. E aquilo foi me trazendo uma coisa boa, tipo, nossa, como é bom não saber disso, sabe? E aí eu percebi que foi muito bom. Só que mais do que isso, depois desses 40 e poucos dias sem, eu percebi que a minha mente mudou completamente. E foi quando eu realmente vi os malefícios que a rede social fazia na minha vida. Porque até então eu achei que era o tempo de tela, enfim. E ali eu percebi uma química mesmo, uma mudança de mentalidade, uma mudança de enxergar a vida, sabe? Parece meio exagerado, vamos dizer assim, mas depois que eu vivi, eu realmente percebi essa mudança. E aí eu comecei a perceber que os meus pensamentos começaram a reduzir, que os meus pensamentos eram muito mais acelerados, muito mais medrosos, eu tinha muitos pensamentos de medo, pensamentos, porque eu via acontecendo coisas com outras pessoas e já me colocava no lugar daquelas pessoas, já imaginava aquilo acontecendo comigo, sabe? Enfim, e por mais que eu assistia na rede social coisas engraçadas, memes, coisas católicas, enfim, tudo coisa que faz bem pra gente, né? Que nos faz bem, que nos faz rir, que nos faz refletir, enfim, ainda assim ele traz um acúmulo de informação e ele mexe com a química do cérebro mesmo, sabe? E eu comecei a perceber essa mudança. Eu fiz uma analogia comigo mesma, pensando que é tipo o estômago, sabe? Quando a gente tá comendo, a gente começa a comer, comer, comer. Chega uma hora que o teu estômago diz que não quer mais. Tu começa a ficar enjoado, tu não começa a aceitar mais o alimento que tem que empurrar para dentro, né? Vamos dizer assim. A nossa mente é mais ou menos isso, só porque é muito sutil os avisos que ela nos dá. E se a gente não tá atento a perceber esses avisos, a gente empurra cada vez mais informação, cada vez mais informação. É igual a comida, a gente empurra cada vez mais comida e o estômago vai dilatando, ele vai aceitando cada vez mais comida. A rede social é mais ou menos isso, tu fica um tempo, aí tu cansa rápido, mas se tu insistir mais um pouquinho, tu fica um tempo um pouco maior, um pouco maior. Então aquela 1 hora passa para 2, passa para 3, 4 e tu nem percebe que tu tá ali. Então eu comecei a perceber que eu estava cada vez mais empurrando informação para minha mente e ela estava cada vez mais esgotada e cansada com isso. Quando eu fiz esse tempo de jejum, eu percebi muitas mudanças e eu não queria mais voltar, na verdade, para a rede social. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia que fazia falta, claro, de acompanhar algumas amigas, algumas pessoas que eu amo, compartilhar de fato algumas coisas que eu gosto e acessar conteúdos que são bons, realmente. E aí eu comecei a ficar me questionando como que eu ia fazer isso. Nesse tempo veio um livro que eu li, que eu achei muito bom, que é Minimalismo Digital, o nome do livro. E nesse livro ele fala sobre o detox de 30 dias, ou seja, 30 dias sem usar a rede social para te dar uma desintoxicada. E quando retornar de uma forma mais estratégica, né? E aí como que eu faço? Hoje em dia que está dando certo. Quando eu preciso acessar a rede social durante o dia ou alguma situação específica, desde para pesquisar algo, consultar alguma loja, alguma coisa assim, que hoje em dia tá tudo ali, eu uso o notebook. Então eu entro no notebook, acesso o que eu preciso, vejo, pesquiso e depois eu saio. O tempo de tela é muito menor, o tempo de rede social reduz muito mais quando a gente acessa pelo notebook do que pelo computador, do que pelo smartphone. E aí tu consegue limitar muito mais o teu tempo de rede social. Essa foi a primeira estratégia que eu fiz e deu muito certo. Outra que eu faço é eu desinstalo o Instagram do meu celular, fico a semana inteira sem usar e às vezes final de semana eu instalo para ver alguma coisa ou outra aleatoriamente. Olho e depois desinstalo novamente. E se eu tô na rua e eu preciso realmente pesquisar algo, eu preciso instalar o aplicativo, acessar, ver o que eu preciso para depois desinstalar. Então, ou seja, eu só vou realmente instalar porque realmente eu preciso daquela informação, porque realmente é algo muito relevante que eu preciso ver. Como o aplicativo não está ali instalado, eu não vou entrar para ficar vendo memes, eu não vou entrar para passar meu tempo. Eu consigo sair desse ciclo vicioso de só acessar, porque muitas vezes eu abria para ver uma mensagem do WhatsApp.
quando eu vi, eu já tava no Instagram. Eu assim, gente, mas como? Eu entrei pra ver uma mensagem no WhatsApp, eu já tô no Instagram, porque tá ali, tava muito rápido. E eu não tinha notificações, então eu nunca recebi notificações de nada. E ainda assim eu tinha esse vício. E aí agora com essa técnica de desinstalar o aplicativo fez muito sentido pra mim. E o que eu tô colhendo na minha vida com isso? A minha mente está muito mais calma, eu tenho momentos de pausa durante o meu dia. Antes, nos meus momentos de pausa, eu ia pro celular. Então, eu tô lá eu tô fazendo algo aqui em casa, ou eu tô lá no escritório, que eu tô trabalhando. Nos meus momentos de pausa, eu pegava o celular e eu ia ver alguma coisa. Hoje, nos meus momentos de pausa, eu tomo um chá, eu brinco com as minhas cachorras, eu venho aqui na rua pegar um solzinho, eu presto atenção mais do que o meu filho está falando, eu consigo perceber meus momentos de pausa. Antigamente as pessoas eram meditativas e não sabiam. A gente não, mas as gerações passadas, antigamente, elas tinham momentos meditativos, né? Elas tinham momentos de acordar e tomar um café da manhã em família, tranquilo, sem informação. Depois elas passavam o dia fazendo os seus afazeres, contemplando aquilo que elas estavam fazendo, sabe? Vivendo de fato na presença do que estava acontecendo na frente delas e não na mente de uma influenciadora que tu mal conhece, que tu sabe nada sobre a vida dela, só o que ela postou, e quando vê tu tá ali estendendo uma roupa pensando na fulaninha, sabe? Por quê? Porque tu já recebeu muitas informações, então teu cérebro tá tentando processar tudo aquilo que tu viu e ele não dá conta. E aí começa esses pensamentos acelerados, esses pensamentos carregados muitas vezes de comparação, de cobrança, de dúvidas, de medo, enfim, cada um tem os seus gatilhos. E aí eu percebi que eu comecei a ter esse tempo meditativo, esse tempo mais comigo mesma, esse tempo mais para processar o que estava acontecendo dentro de mim. Eu conseguia perceber quando eu estava um dia mais agitada, ou um dia, enfim, com algumas dúvidas, enfim, tudo que existia dentro de mim, eu tenho mais tempo para processar isso que está acontecendo. Eu consigo parar para me enxergar, muito mais do que antes. E essa técnica de instala e desinstala é bem chato, mas ao mesmo tempo me permitiu continuar na rede, ou seja, eu consegui ainda acessar, consegui perceber o que está acontecendo, ver o que está rolando ali dentro, mas sem me viciar, né? Sem ficar muito tempo ali usando. Outra coisa que também me fez enxergar foi o meu tempo que eu gostava muito de fazer coisas artesanais. Eu sempre gostei muito de arte. Então, sempre gostei de tinta, de guache, enfim, qualquer coisa que envolva as mãos eu gosto muito de fazer. E com o tempo da quaresma ali que eu fiquei sem acessar absolutamente nada, eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos. E aí eu voltei a pintar, voltei a fazer arte, voltei a ter o meu cantinho, que antigamente eu tinha uma mesa com todas as minhas tintas, os meus pincéis, enfim, e eu voltei a buscar isso tudo de novo, comprei pincéis, comecei a voltar a pintar, a fazer coisas que me fazem bem. Eu consegui me reconhecer de novo, sabe? As coisas que fazem sentido pra mim. Eu voltei a ler muito mais, eu sempre gostei de ler, né? Então eu voltei a ler muito mais, porque tu fica ali meio que parado sem ter o que fazer. Aí, vou ler então. Daí comecei a ler muito mais. E esses livros me trouxeram muito mais conhecimento, trabalharam muito mais a minha mente para algo proveitoso, sabe? Então, a minha ideia não é realmente exterminar a rede social e falar que ela não presta e saia da rede social e suma e não é isso. É realmente trazer essa informação para, quem sabe, contribuir de alguma forma na sua vida. Porque muita gente fala para mim, Thaís, mas eu não posso sair da rede social, eu trabalho com rede social, eu preciso postar o meu trabalho. Eu também. Então, exatamente isso. Vai lá, posta, faz o que tem que fazer, desinstala e sai. As curtidas vão acontecer, os comentários vão acontecer lá, e aí depois de uns 2, 3 dias tu volta lá para ver o que deu, o que aconteceu. E isso faz com que tu consiga viver mais em presença, mais conectada consigo mesmo, consiga perceber realmente o que está acontecendo dentro de si.
a gente consegue perceber realmente as nossas emoções, a gente consegue processar melhor os nossos dias, a gente tem mais paciência, a gente tem mais tranquilidade na nossa mente. Então a gente consegue também resolver as coisas com mais facilidade, aprender com mais facilidade e se preocupar menos com a opinião dos outros, começa a se preocupar menos com a vida dos outros. É muito bom. Então, se você está pensando realmente em reduzir o teu tempo de tela ou reduzir a rede social, essa foi a minha experiência, espero que eu possa ter ajudado. Até a próxima!